Olá, amigos do canal. Vamos falar hoje sobre os filisteus, um povo muito conhecido na Bíblia que muitos talvez não saibam da sua história. Fique aqui no canal e descubra a origem, as habilidades e como esse povo foi importante para a cultura em todo o mundo até os dias de hoje. Os filisteus foi um povo que ocupou a costa sudoeste de Canaã, com seu território nomeado como Filístia. Teoricamente, eles se originaram entre os povos do mar. A arqueologia moderna também sugeriu os primeiros laços culturais com o mundo micênico na Grécia. Apesar deles terem adotado a língua e a cultura local cananeia antes de deixar quaisquer textos escritos, uma origem indo-europeia tem sido sugerida para um grande número de palavras filisteias, conhecidas que sobreviveram como estrangeirismos em hebraico. Segundo alguns estudos, os filisteus derrotaram os israelitas em algumas batalhas porque sabiam fazer o aço, enquanto os hebreus ainda estavam na Era do Bronze. A polêmica até mesmo sobre o fato de que se tratava de um único povo ou de uma confederação de povos que migraram do Mar Egeu para o leste do Mar Mediterrâneo no século 13 a.C. Segundo a Bíblia, os filisteus teriam se originado de Casluim, o qual teria sido um dos filhos de Misraim, patriarca dos egípcios, e neto de Cã, filho de Noé. No entanto, a teoria mais aceita cientificamente baseia-se na hipótese de que se tratava de um grupo indo-europeu que conviveu durante séculos com os povos semitas da região conhecida como Palestina. Em 2016, descobriu-se um grande cemitério filisteu, contendo mais de 150 mortos enterrados em túmulos ovais, indicando uma origem do Mar Egeu, que ainda não foi confirmado por testes genéticos. A primeira notícia que se tem sobre os filisteus surge de relatos egípcios sobre os povos do mar, isto é, levas de imigrantes que vieram por mar para o atual Egito. As crônicas egípcias registram que, entre estes povos, encontravam-se os filisteus, mas também haviam ainda outros povos. Esses povos do mar, após várias batalhas marítimas, foram derrotados pelos egípcios sob o comando de Ramsés III. Por fim, foram obrigados a buscar terras mais a leste da região costeira, onde era Canaã. Lá, fundaram 5 cidades: Asdod, Ascalão, Ecrom, Gaza e a maior delas, Gat. Segundo o período em que viveram nesta região, conhecida como a Pentápole Filisteia, quase sempre estiveram em guerras com seus inimigos hebreus, dos quais, aliás, são oriundas a maioria das informações sobre aquele povo. Pesquisas atuais revelam o elevado grau de sofisticação na produção de artefatos de metal e de outros materiais deste povo. Graças a seu avançado estágio de trabalho em metalurgia, os filisteus conquistaram muitas vitórias contra vários povos, inclusive contra os hebreus. O costume filisteu de comer carne de porco e de não realizar a circuncisão, por exemplo, em muito deve ter contribuído para as opiniões negativas a seu respeito. Em relação à religião, os filisteus eram politeístas, isto é, adoravam a vários deuses, sendo seu principal Dagon, aquele mesmo que na Bíblia é descrito no episódio em que é colocado ao lado da Arca da Aliança e teve sua estátua caída misteriosamente no chão em sinal de reverência à arca.
Embora o assentamento dos filisteus na costa tenha seguido uma expansão através do sul de Canaã, as guerras com os israelitas e outros povos acabaram confinando-os nessa região de 5 cidades. No entanto, eles continuaram a ser uma ameaça política e cultural para esse estado. A Federação Filisteia perdeu temporariamente sua autonomia no século X a.C., sob hegemonia egípcia e definitivamente após a conquista pelo Império Neo-Assírio em 722 a.C. Nabucodonosor II devastou o território filisteu em 604 a.C. e, como o resto do Oriente Médio, caiu nas mãos do Império de Alexandre o Grande no século IV a.C. Naquele tempo, parece que os filisteus já haviam perdido grande parte da sua identidade cultural. As histórias mais famosas envolvendo os filisteus ao longo de sua existência foi a famosa história da derrota de Golias para Davi e a história de amor entre o hebreu Sansão e a filisteia Dalila, quando Sansão perdeu a sua força ao deixar que o seu cabelo fosse cortado. Nos dias de hoje, a atual Filístia está localizada na atual área da faixa de Gaza e ao centro-sul de Israel. Em 135 d.C., depois da segunda revolta dos judeus contra o Império Romano, o imperador Adriano, como muitos ditadores de seu tempo, percebeu o poder da propaganda política, dos termos e dos símbolos. Ele substituiu os santuários do templo judeu e do sepulcro de Cristo em Jerusalém por templos a deuses pagãos. Ele mudou o nome de Jerusalém para Aelia Capitolina e mudou o nome de Israel e da Judéia para Palestina. A escolha do termo Palestina por Adriano foi proposital, não acidental. Ele tomou o nome dos antigos inimigos de Israel, os filisteus, latinizou o termo para Palestina e aplicou-o à terra de Israel. Ele esperava apagar o nome de Israel de todas as memórias. Desse modo, o termo Palestina, da forma que foi aplicado à terra de Israel, foi inventado pelo inveterado inimigo da Bíblia e do povo judeu, o imperador Adriano. É interessante observar que os filisteus originais não eram, de forma nenhuma, do Oriente Médio. Eram povos europeus do mar Adriático próximo à Grécia. Deve ter dado prazer a Adriano usar esse termo helenista para a terra dos judeus. De qualquer modo, o termo original palestinos não tem absolutamente nada a ver com os árabes. Se você gostou do conteúdo desse canal, dê um like, dê um joinha, ative o sininho de notificação e compartilhe essas informações com quantas pessoas puder. Fique com Deus e Shalom.